Memorial do Trabalhador. Depoimento de Antônio Luiz de Lima, entrevistado por Marina. Foz do Iguaçu, 28 de agosto de 2002. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número 07. Por favor, diga seu nome completo, local e data do nascimento. Me chamo Antônio Luiz de Lima, nasci no dia 28 de outubro de 1955, na cidade de Mirandópolis, estado de São Paulo. Nome dos seus pais, por favor. Meu pai chama-se Antônio Isidoro de Lima, minha mãe chama-se Divina dos Santos Lima. E conta como é que você chegou aqui. Eu cheguei em Foz do Iguaçu em maio de 1977, vim a passeio a convite de um irmão que trabalhava aqui, na Itaipu, infelizmente faleceu trabalhando aqui em Itaipu, em setembro de 78, eu vim para cá a passeio e havia várias possibilidades de emprego, eles estavam necessitando de muitas pessoas e eu fiz um teste, fui convidado a fazer um teste para a área de concreto, laboratório de concreto, fui bem sucedido no teste e fiquei no aguardo de um convite, assim que começasse a concretagem da Itaipu, eles mandariam chamar-me para já fichar e começar a trabalhar. E aí você... Demorou quanto tempo para você ser chamado? Ele demorou, cheguei em maio, eles me chamaram em setembro. Nesse período, eu não voltei para o estado de São Paulo, eu continuei aqui em Foz do Iguaçu, que quando da minha visita a Puerto Iguaçu, na Argentina, eu descobri lá um filão muito bom para ganhar dinheiro, que era guia de turismo. Então, eu fiquei trabalhando como guia de turismo. Trabalhei de guia de turismo na travessia do Rio Iguaçu, levando os turistas para Porto Iguaçu. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu ganhava em média de 300 a 500 dólares por dia, livre. Era uma mina de ganhar dinheiro, mas eu já com um pouco de experiência sabia que nem tudo na vida continua muito fácil. Então, assim que eu fui chamado para trabalhar em Itaipu, eu deixei o emprego de guia de turismo e vim trabalhar em Itaipu porque eu tinha intenção em construir uma família e sabia que esse trabalho de guia de turismo não era uma coisa sólida e tão pouco por muito tempo. Então, já que eu tinha a opção de entrar na Itaipu, que é uma obra que demoraria no mínimo, previa-se na época, 20 anos para a conclusão, e nada, já estamos aí com 20 e poucos anos, então eu achei melhor fechar na Itaipu e felizmente me dei bem, consegui construir a minha família, consegui algum capital, pude ajudar meus familiares e a minha maior satisfação é de estar aqui, ter feito muitos amigos e ser assim uma memória viva de Itaipu, que eu comecei em setembro de 77, no início da construção, quando caiu a primeira caçamba de concreto, eu estava trabalhando, eu trabalhava na central de concreto e tive a oportunidade de fazer parte da usinagem da primeiro traço de concreto que foi para o bloco H5C, autorização 0001-77. Então você deve ter muitos casos marcantes que você viu, que presenciou, que viveu, né? Você se lembra de alguns? Sim. Alguns engraçados, interessantes, emocionantes? Tem muitas coisas, assim, mesmo durante a vida da gente, são coisas que marcam pela alegria, pela felicidade, muitas de decepção, certo? A gente procura sempre carregar aquilo que é de sentido, assim, de alegria, mas tem muitas coisas que marcam. Uma das coisas que marcou para mim, que a gente sente até hoje, mas é uma coisa que estava acima da altura de qualquer um de nós, foi o irmão que eu perdi aqui em Foz do Iguaçu, trabalhando, um acidente grave, talvez pudesse ter sido evitado, mas aquilo que eu creio muito em Deus, o que está premeditado, muitas poucas vezes você tem condição de escapar. Você pode até tentar evitar, mas talvez não escape. Então eu perdi um irmão em setembro de 78, que ele que me trouxe para cá, que me deu todo assim a ênfase, aquela espírito de vamos para lá, a gente vai conseguir alguma coisa. Então eu perdi esse meu irmão, eu sinto, deixou uma viúva com 3 filhos, felizmente estão todos bem, meus sobrinhos já estão formados, minha cunhada está bem.
E, então é assim, um pouco de, não é tristeza, mas é uma coisa que marca um pouco que eu me emociono um pouco quando falo. Agora eu tenho muitas alegrias de amigos, de passagens da Itaipu. Uma das minhas assim satisfação é de ter crescido junto com essa obra, ter aprendido muito, principalmente na parte de concreto, que foi a parte que eu mais trabalhei. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa assim, em termos de concreto, eu aprendi muito. O que poucas pessoas teriam condições de aprender durante a sua carreira estudantil, eu aprendi aqui na prática, na execução, ajudei a fazer muitos trabalhos, desenvolvemos muitos trabalhos a nível internacional, muitos trabalhos para as outras obras e mesmo também muitos trabalhos para aqui dentro de Itaipu. Qual é a sua formação? Minha formação estudantil, eu sou nível médio. Mas você aprendeu tudo de concreto aqui dentro? Sim, eu tive a oportunidade de aprender muito, mas muito mesmo sobre concreto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes tecnólogos, em tecnologistas em concreto, pessoas que hoje são consultores renomados a nível internacional e que deu oportunidade de nós desenvolvermos junto com eles esses trabalhos em termos de concreto, agregados, em termos concretos, os agregados, aglomerantes, aditivos e novas pesquisas com concretos mesmo com alta resistência. Assim, isso aqui foi uma escola. Os estagiários que têm oportunidade, que tiveram e têm oportunidade de vir à Foz do Iguaçu, de vir fazer um estágio em Itaipu, eles saem daqui super contentes que isso aqui foi uma escola. Eu tive a oportunidade de 77 até hoje, sempre tive dentro da mesma área, mesmo departamento. Eu trabalhei em centrais de concreto, trabalhei em centrais de britagem, ajudei na desmobilização da área industrial, que eram os equipamentos que faziam parte do parque industrial, que eram centrais de concreto, fábrica de gelo, caminhões pesados, escavadeiras e centrais de britagem. E quando a obra deu aquela paralisada, que foi feita a primeira etapa, eu ainda tive a oportunidade de entrar na instrumentação, que seria a auscultação da segurança de barragem. É onde eu estou até hoje, já assim, venho trabalhando nisso daí. É uma parte muito importante, porque muitos pensam que é só construir a barragem e deixar lá. Não é assim. Você tem que fazer um monitoramento para ver a saúde dessa estrutura. Porque construir é difícil. Agora, conservar e dar segurança é mais difícil ainda. Então, exige um monitoramento de equipamentos e instrumentos que foram instalados, tanto superficiais como internos nas estruturas. E através desse monitoramento, nós fornecemos dados para a engenharia, que são elaborados relatórios semestrais, onde os consultores analisam e dão os seus pareceres quanto ao comportamento da estrutura, se está dentro daquilo de projeto, se é preciso fazer alguma coisa. Felizmente, Itaipu é uma obra ainda, digamos, já está passando da fase jovem para adulta, mas é uma obra que eu me orgulho e sim, já tive uma pessoa perguntar se isso aqui era seguro. Eu falei, eu me sinto tão seguro aqui que eu moro a jusante e caminho aqui dentro todos os dias. Então, é uma obra segura e o maior orgulho foram por equipes brasileiras, né, que construíram. Exato. Agora, você que viveu tudo isso, conta alguns casos mais rapidamente, porque a gente já está no tempo, engraçados que possa ter acontecido. Em termos de engraçado, a gente tinha aquele negócio de fazer um churrasquinho no final da semana e sempre alguém ia fazer uma leitura na barragem de Acaraí, no Paraguai, extra canteiro, e passava perto dos açougues. Então era aquele negócio, traz uma carne para mim, uma carne, isso e aquilo. E nós tínhamos uma pessoa que não tinha uma boa dicção. E tem aquela outra pessoa que também não ouvia muito bem. Em determinada hora, essa pessoa falou, eu preciso de 3 pilhas pequenas, urgente. Mas como a pessoa já estava naquela, eu vou para o Paraguai comprar carne, trouxe 3 quilos de picanha para o cara, em vez de 3 pilhas pequenas. Falou, está aqui. Eu falei, não, mas eu não pedi isso daí, não, você pediu 3, mas era 3 pilhas pequenas. Como é que foi a convivência com os paraguaios? Olha, eu me dou bem com qualquer tipo de pessoa, sempre tratei o próximo muito bem, independente da cor, de raça e do tamanho, que para mim, uma das maiores virtudes é você fazer uma nova amizade. Então, para mim, independente de ser paraguaio ou brasileiro, sempre tratei bem.
tive a felicidade de, desde quando entrei na obra até hoje, trabalho com equipe mistas, aprendi muito do dia a dia deles, algumas misticidades deles, algumas coisas assim da natureza, que eles consomem muitos produtos quase naturais, então a gente aprendeu muito, a gente ficava discutindo o idioma guarani, aprendi um portunhol, né? Então, assim... Mas o Guarani é o índio mesmo. O Guarani é a nossa língua pátria também, o Tupi-Guarani, né? Então, algumas palavras a gente sempre procurava o que é isso em Guarani, o que não é. Apesar de ser um idioma limitado, não tem essas novas palavras, mas para nós era novidade. Agora a gente está se encaminhando para o final da entrevista, então me diga o que você achou de fazer um projeto assim, de resgatar a memória de Itaipu, e o que você achou de falar de você? Olha, uma oportunidade da gente falar da gente é o máximo para mim, é você ter condições de expor aquilo que você pensa e que você age. Eu me sinto dentro do universo de 40 mil pessoas que foram trabalhar dentro de Itaipu, dos quais 27 mil trabalharam do canteiro. Eu ser escolhido como um dos 30, para mim foi o ápice da minha carreira dentro de Itaipu. Tá? Meu orgulho vai ser maior ainda daqui para frente, e muito mais quando daqui a muito tempo alguém vem falar, eu conheci esse rapaz, era o Antônio, era isso, ou pelo meu codinome que eu tenho aqui, que muitos vão lembrar de mim. Qual é o seu codinome? É o Antônio para frente, era meu apelido. Então vai ter você teria, se nós tivéssemos tempo, muitas histórias muito curiosas para contar. Sim, teria, sim, muitas coisas assim, de satisfação. Uma da satisfação minha como profissional também, que eu tive a oportunidade, numa visita técnica, de atender toda a cúpula do ACI. A ACI é um órgão, um instituto americano do concreto, onde está unido os maiores tecnologistas em concreto, são as maiores autoridades mundiais em concreto. Eu tive a felicidade de atender os 3 presidentes do ACI, apesar de eu não dominar o inglês, mas nós tínhamos um tradutor, tá? E o ano passado, em setembro, teve um congresso de concreto em Foz do Iguaçu, e toda a cúpula do ACI que veio visitar Itaipu, eu fui nomeado para atendê-los dentro da parte técnica, na parte de construção civil. Então, para mim, foi uma satisfação em atender esse pessoal. Se Deus quiser, quem sabe nós vamos escutar todos. A gente está aberto para tudo. Eu aqui agradeço essa oportunidade, mais uma vez. Para mim, foi o ápice estar entre os 30, digamos aí, arquivos vivos de Itaipu para narrar, para contar alguma coisa. Muito obrigado.